Percebam algo que quero compartilhar com vocês. Olha só o versículo de número 1 que diz: Ó Deus, tu és o meu Deus. Então, Davi já diz que Deus está acima de tudo para ele. E ele é decidido. Ele está resolvido nessa questão. Ele não deixa dúvida. Olha, talvez o Senhor seja o meu Deus. Não, ele não deixa dúvida. Ele fala claramente. Mas em seguida, ele se descreve como quem busca intensamente. E ele vai criando, ele cria um percurso de desesperador, de alguém que está desesperado. Veja, te busco intensamente. Como você já parou para pensar no que é uma busca intensa? Os filmes de hollywoodianos sempre têm essa ideia, por exemplo, aqueles filmes do sujeito lá que tem a filha sequestrada, perseguição implacável, não é? Busca implacável, né? Percebam que o sujeito fica desesperado em busca da filha, não é? De alguém que é um ente querido que está desaparecido, não é? Se vocês assistirem, se vocês assistirem uma série lá na Netflix que é, meu Deus, eu vou me lembrar agora. Califado. Se vocês assistirem Califado, se vocês assistirem a série Califado, é uma série pequena, pelo menos teve poucos episódios. Califado tá lá na Netflix. Você vai ver o desespero dos pais para tentar resgatar as filhas antes delas entrarem no estado, no território do Estado Islâmico. Antes delas entrarem no, toda uma estrutura montada para seduzir essas meninas, né? Esses adolescentes. Você sabe que esses grupos terroristas estão aliciando jovens por todos os lados, pela rede social, por exemplo. Eles vão pintando um cenário, eles vão gerando, criando um desejo de revolução. E aí, nesse episódio, você vê que as meninas vão para lá e, ao chegarem lá, se tornam esposa do primeiro soldado que aparecer, né? Elas são dadas ao primeiro que aparecer lá e elas são só geradoras de filhos. É importante vocês assistirem essa série Califado. Vale a pena. Pra vocês terem uma ideia. E abro um parênteses aqui até para que vocês vejam como que esse assédio é feito na faculdade, professor universitário, né? Porque eles têm agentes, esses grupos terroristas têm agentes infiltrados em todos os lados. Então lá na faculdade tem um cara que pinta uma história, conta uma história, é um professor universitário, ele vai contando uma história, ele vai, não é? Isso acontece hoje na universidade, e eu abro aqui um parêntese e parabenizo a escola bíblica pelo tema que está sendo desenvolvido. O pastor Douglas Batista ele está sofrendo bastante ataques dos cristãos, dos próprios crentes, porque ele está sofrendo bastante, porque eles, as lições que ele colocou exigem da gente um pouco de recurso do professor. E nesse caso a gente tem que ter a leitura de outros livros. E nós, assembleanos, nem sempre tivemos.
Então hoje a gente tem dificuldade. Logo, para a maior parte dos crentes assembleanos, essa lição é difícil demais. Mas é claro, nós não estudamos isso e vai ser difícil. Mas nós estamos tratando sobre o progressismo. Progressismo, a teologia progressista, como está sendo bem colocado e explorado na nossa escola dominical, é uma aliciadora dos jovens. Está cheio de jovens progressistas na igreja. O progressismo se opõe ao conservadorismo. Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Mas como que isso é feito? Lá na universidade, principalmente lá, o progressismo é pintado num cenário fantástico, maravilhoso, de um mundo de maravilhas, de liberdade, de tudo mais. Uma parte do que eles fazem ou fez, do que defende, por exemplo, é pintado de ouro. Mas a parte ruim, que é a maior, infinitamente maior, se a gente pudesse colocar o progressismo em 100%, 75% do progressismo é terrorista, é assassino, é cruel. Então você não tem acesso a essa informação. Vocês não sabem, o professor não pede, ele não passa na sua bibliografia, na referência bibliográfica que você tem que ler, por exemplo, o livro negro do comunismo. Ele vai passar para você ler para você ler o Capital, vai passar para você ler o Manifesto Comunista, ele vai passar as outras teorias marxistas, mas ele não vai falar para você, ó, leia esse livro aqui, ó, Livro Negro do Comunismo. O Manual do Politicamente Incorreto do Comunismo. Ele não vai falar para você ler isso. Por que não vai falar para você ler isso? Porque se você ler, você vai ver ao longo de toda a história como que essas ideologias progressistas destruíram sociedades, afundaram pessoas no mar, matou milhões de pessoas de fome. A Flórida, o estado da Flórida, obriga agora as escolas públicas a ensinar as tragédias praticadas pelos movimentos progressistas, comunista e socialista, que são todos num pacote só. Então agora os alunos da Flórida obrigatoriamente têm que saber disso. E é com essa bandeira de não saber nada, aliciado, sem conhecimento nenhum, que muitos jovens defendem, por exemplo, as bandeiras progressistas que por aí estão causando essas tragédias. É dessa forma, do mesmo jeito, aliciados se ingressam numa campanha, numa batalha que eles não sabem o que é. Igualzinho acontece no califado. Jovens bem de vida foram seduzidos e vão lutar pelo Estado Islâmico, que na verdade não é lutar, eles vão sofrer e depois morrer, porque não sai de lá, só sai morto, ou foge, se conseguir fugir, ou morre. Então essa história, essa questão da busca incessante, eu entrei nesse parêntese porque eu falava da busca incessante. Você vai ver pais buscando incessantemente seus filhos. Desespero, irmão. Desespero. Semana rodou um vídeo na internet de um pai que pregou uma peça na mãe, na esposa, enquanto ela estava, não sei se foi essa semana, mas aconteceu, não sei quando, mas eu vi essa semana, alguém me mandou. A mãe estava fazendo um nana-neném com a criança no carrinho de rua e vendo o celular, o pai veio e retirou a criança do carrinho, acho que vocês devem ter visto.
E a mãe, quando se deu conta, ficou desesperada. Depois, o pai trouxe a criança de volta. Ó, presta atenção, você está distraída, a criança pode ser tomada de você na rua. E há pessoas que não estão nem aí, né? Tá cheio de vídeos como esse aí sendo divulgados na rede social. Davi descreve a sua busca por Deus desta forma desesperadora, intensa e desesperadora. E para descrever a sua necessidade intensa, ele usa a figura da sede, o que é o sujeito desesperado atrás de água, e depois da ânsia. Davi tinha essa característica de descrever a sua necessidade de uma busca intensa por Deus dessa forma. Lá no Salmo 42, ele fala assim como a corça anseia por água, o desespero da água, por um pouco de água, assim eu preciso de ti. Como é que está a nossa busca por Deus? Depois ele diz assim, olha, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, a terra é seca, exausta, cansativa e ainda não tem água. Então, ele se coloca num estado desesperador. Imagine você numa condição como essa. No estado desesperador. E é assim que ele busca, que ele tenta descrever a sua intimidade com Deus. A sua necessidade de ter intimidade com Deus. E aí, irmãos, pensando nisso, então, nós falamos para os jovens a semana passada e retrasada, nas últimas semanas, falamos sobre as necessidades dos jovens, por exemplo. Falamos das necessidades pessoais, falamos das necessidades sociais, falamos das necessidades espirituais. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre, ainda nessa temática, quero abordar com vocês sobre a necessidade que o jovem tem de ter um relacionamento com Deus. O meu objetivo é fazer vocês saírem daqui com um desejo ardente de aproveitar todo instante que você tem para tentar se relacionar com Deus. A pessoa mais importante para a sua vida é Deus. Se você perder a sua fé em Deus e a sua comunhão com Ele, a sua vida vai ser, a nossa vida, se a gente perder, fica muito difícil. Foi isso que Davi queria dizer. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu vou morrer, porque eu não tenho água, eu estou desesperado, eu estou numa busca louca por água, eu estou num lugar onde não tem nada para mim, estou desesperado por Deus. O que Davi queria dizer é que ele morreria, ia morrer se ele não tivesse um relacionamento com Deus. Da mesma forma, eu quero que você saia daqui hoje com essa sensação. Se você não tiver um relacionamento intenso com Deus, você não vai sobreviver. Nessa cultura, nessa sociedade, não vai. Se você não tiver. Mas acontece que se Davi descreve a terra seca, Davi descreve uma terra exaustiva, cansativa, parece que é o Brasil. A terra que Davi descreve como seca, exaustiva e cansativa parece que é o Brasil. Embora no Brasil exista muita água, eu não estou falando nesse sentido. Vamos falar do ambiente espiritual. Nós aqui temos liberdade para cultuar a Deus. Temos liberdade para adorar, para sair às ruas, para expressar a nossa fé. Por exemplo, quando eu saio com a Bíblia pela rua, eu estou expressando a minha fé de um cristão. Sou cristão. Quando eu canto pela rua, qualquer atividade que eu faça na rua, eu tenho liberdade para fazer. A Constituição nos dá o direito de expressar a nossa fé.
Não tem problema. Qualquer pessoa que entrar num templo, qualquer pessoa que entrar num templo para e causar danos ao culto, ele pode ser punido, porque esse momento nosso aqui é protegido constitucionalmente. Esse momento aqui é inviolável. Até mesmo os policiais, quando chegam ao culto, eles ficam lá fora, esperam do lado de fora, porque eles são impedidos pela Constituição. Eles têm que chamar o responsável, esperar o responsável sair. Não pode entrar aqui e prender ou fazer qualquer ação. Tem que fazer do lado de fora, porque a Constituição protege esse ambiente. Então a gente tem liberdade de cultuar. Acontece que nós estamos vivendo numa sociedade que parte desta sociedade, irmãos, tenta destruir as bases da fé cristã. Vocês já devem ter percebido que eu ia falar isso pela introdução que fiz. Os valores defendidos pela fé, pelo cristão, eles também tentam destruir. Então, por exemplo, se para uma geração, aqui tem várias gerações, representantes de várias gerações, se para uma geração a obediência aos pais era um valor defendido, para essa parte da sociedade, e aqui eu reforço, progressista, a destruição desse valor de defesa, de obediência aos pais, é um alvo. Porque eles colocam os pais como opressores, a família como opressora. Logo, é preciso ser destruída. Então, no campo social, a obediência aos pais, a família tradicional, como nós entendemos a família? Biblicamente falando, um homem e uma mulher. Para nós, biblicamente falando, esta é a composição da família. Progressismo tem novas versões de família. Como eu citei na escola dominical, até um sujeito que se casou com um jacaré constituiu uma família. No pensamento dele. Além disso, no campo da moral, por exemplo, para nós cristãos, a virgindade é um valor. Mas há tempos que a sociedade vem tentando, uma parte da sociedade vem tentando destruir esse valor da virgindade. E não se fala só de mulher aqui, né? Da menina, fala do menino também. Então a pureza sexual, que também é outro valor, vem sendo atacado violentamente. A monogamia, que é o homem ter uma só mulher, a mulher ter um só homem, também atacado pela família. Já tem aí casamentos de 2 com 1, 3 com 1, 4 por 1. Já tem o sujeito que está construindo casa para 4 quartos, suíte, para a esposa A, B, C, D. Ele está fazendo isso já. Então, mas para nós, casamento monogâmico é valor. Então, nós continuamos pregando que os filhos devem obedecer aos seus pais, o marido deve ter uma só mulher, os jovens precisam se guardar a virgindade, precisamos manter a pureza sexual. São valores que nós, cristãos, defendemos. E uma parte da nossa geração defende isso e ataca o contrário disso. Então, para nós, fora disso é pecado. E não tem meio termo.
Mas esta parte da sociedade que eu falei tenta criar a ideia do relativismo, da relativização, e eu vou explicar o que é. Relativização é mais ou menos assim. A relativização é um conceito que vem, por exemplo, da antropologia, né? Nesse caso se fala de relativismo cultural, enfim, que se opõe à cultura inferior ou superior. Em resumo, o que eles dizem? Que cada sociedade cria os seus próprios valores éticos, morais, enfim. Então, aquilo que era lá atrás valor para nós, como? Eu acabei de falar do quê? Família, monogamia, pureza sexual. Isso era valor para nós. Para parte da sociedade atual, a geração de agora, principalmente jovens e as futuras, não tem que estar apegado a esses valores que nós tínhamos. Porque eles desenvolverão os seus próprios valores. Então, para eles, família não é mais homem e mulher. Família é qualquer estrutura. Pureza sexual é a liberdade de se relacionar sexualmente com qualquer pessoa, ou do jeito que quiser, da forma que quiser. Então, eles vão criando seus próprios valores, desapegando daqueles. Entende? Mas isso nós temos que entender que é uma parte da sociedade que defende isso, que ataca essas ideias e que penetra na cabeça de uma parte da juventude cristã, e eles saem defendendo isso dessa forma. Com isso eles vão relativizando tudo. Então, pecado, o que é pecado, o que era pecado para a geração passada não é para nós. Então, hoje para a gente está tudo liberado. Eu posso pregar aqui agora, parar a minha pregação, ir ali, fumar um baseado, voltar e terminar a minha pregação. Por que não? Isso aí era coisa do passado. Eu posso me prostituir e voltar a tocar a minha vida normal, porque pecado pecado, como vocês entendiam, não é mais pecado. O jovem falou isso para mim. Eu falei para vocês que fui pregar numa igreja e tinha um rapaz lá fazendo uma regência da mocidade. E esse rapaz estava em desacordo com as indumentárias masculinas. E aí eu fiz a pregação e naquela semana tinha tido lá na universidade a semana da comunicação e foi inteira sobre um tema específico. E eu fiz uma pregação intensa sobre aquilo. Quando terminou a pregação, um dos músicos daquela igreja me chamou dizendo que queria fazer uma crítica à minha pregação. Falei, pois não. Ele falou assim, o senhor não tem o direito de vir aqui e falar da gente assim. Eu falei, mas eu não falei de vocês. Mas tudo bem, me diga, faça sua reclamação. O senhor nos ofendeu. E ele fez uma crítica violenta. O senhor nos ofendeu e tal. Falei, ok, pode falar. E o senhor precisa aprender a ler a Bíblia. A Bíblia não é interpretada do jeito que o senhor interpreta. A sociedade mudou. A sociedade mudou. Eu falei, olha, você tem todo o direito de discordar da minha pregação e parabéns porque você estava atento. Agora, você precisa provar que eu estou errado. Então, você tem fundamentação para provar que eu estou errado? Ok, a gente pode sentar e conversar. Se você não tem, sinceramente, não dá para a gente continuar essa conversa. O rapaz que não leu, não estudou,
não tem uma bagagem de leitura, ele olha para um sujeito que estuda, que lê e fala assim, esse cara não sabe nada. Mas é claramente dele já está tomada por aquilo que a universidade está pregando. Uma parte da universidade, uma parte da escola está pregando. Então, nós defendemos esses valores. Vocês, jovens que aqui estão, esta parte da sociedade tenta desconstruir os valores defendidos pela igreja que vocês precisam. Por exemplo, vocês precisam de Deus. Você precisa orar. Oração é um valor defendido pela igreja. A leitura da Bíblia, a meditação, o companheirismo, a comunhão dos irmãos, a santidade. Ela faz de toda forma criar essa ideia de que vocês não precisam disso. De que isso não é real para vocês. Que esses valores eram só do passado, vocês agora são descolados, como é o Cris lá. Baixam a calça lá no meio do pandeiros, né? E vocês são absolutamente descolados, vocês são desapegados. Na verdade, essa parte da sociedade tenta destruir a identidade da igreja, dos cristãos, dos jovens. Você visualiza o jovem hoje, ele é tão atacado, ele é tão agredido de todos os lados, que muitas vezes ele não sabe mais quem ele é. Irmão, olha só, isso é muito ruim. Então, a nossa sociedade, os nossos jovens, estão sofrendo assim. Estão sendo violentamente destituídos de sua identidade cristã. Estão tendo a sua fé destruída. A comunhão destruída. E aí, estão sendo criados neles outros valores. Por exemplo, congregar. Por exemplo, orar. E assim por diante. Não, olhe para mim, juventude que aqui está, jovens que aqui estão. Esses valores defendidos por parte dessa sociedade progressista não são os nossos. Não estão de acordo com a Bíblia Sagrada como nós cremos. Nós preservamos a família tradicional. Nós preservamos a oração. Pecado continua sendo pecado. Confissão de pecado é necessário. E temos que seguir pelo mesmo caminho. Nós vamos nos atualizar, nos contextualizar? Vamos. Vamos contextualizar a evangelização? Vamos usar aí as ferramentas disponíveis, vamos ser nesse sentido vamos ser atualizados? Sim, mas precisamos manter os nossos valores. Vocês precisam, quando se casarem, vocês precisam manter a monogamia, vocês precisam manter a pureza sexual, vocês precisam manter a Bíblia na casa de vocês, vocês precisam orar constantemente, vocês precisam respeitar a Bíblia Sagrada, ela precisa ser o fundamento da vida de vocês. A Bíblia não é parte da verdade, a Bíblia não contém a verdade, ou apenas, a Bíblia não é só parte da verdade, nem apenas contém a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, absoluta e acabou. O relativismo diz que a Bíblia não é a verdade. Não, a Bíblia é a verdade, sim. E ela é infalível, ela é inerrante, ela foi preservada por Deus. E vocês precisam saber disso para se defender. E um dos valores, o mais que eu quero, e que eu quero caminhar por ele esta noite, que vocês jamais podem perder, é a necessidade que vocês têm de ter um relacionamento com Deus. É claro que a música mudou, né? A música faz parte do relacionamento com Deus. Sempre fez. O próprio Salmo, os Salmos é um canto, né? É um inário.
dos judeus. A música faz parte. Os arranjos musicais mudaram, que vocês devem utilizar. Vocês não precisam ser para ter uma comunhão com Deus, vocês não precisam apenas usar os mesmos arranjos que se usavam lá atrás. Vocês podem usar os novos, a tecnologia, aliás, o conhecimento musical vai mudando, né? Os arranjos musicais, a melodia vai mudando e tudo mais. Vocês podem usar tudo isso, e devem, faz parte do contexto da época de vocês. Vocês não devem perder isso. Mas precisam acender o sinal de alerta a toda a música que tiram vocês da comunhão com Deus. Precisam acender o sinal de alerta a toda a música que traz o antropocentrismo, que coloca o homem no centro das coisas. Bom, queridos irmãos, da mesma forma, vocês precisam ter atenção com as pregações. Pregações também, é claro que hoje a gente tem equipamentos novos, técnicas novas, e aí se aperfeiçoa até a forma de exposição. Mas vocês precisam tomar cuidado e acender o sinal de alerta a toda pregação que não leva vocês a Deus, que não confronta o pecado. Eu sei que muitos de vocês agora ficam na dúvida, será que isso é pecado? Será que não é? Como é que eu lido com essa questão? Como é que eu lido com as espinhas que estão aparecendo no meu rosto? Eu estou ficando aí aflorado, estou meio que subindo pelas paredes, estou tremendo, está acontecendo umas coisas, arrupio pelas costas, as coisas estão ficando difíceis, isso faz parte. Um jovem me perguntou dias atrás, pastor, será que eu sou anormal? Eu estou tendo problemas, eu estou muito tentado sexualmente. Eu falei, não, se você fosse anormal, você nem seria. É normal. Todos foram. Está em nós. Ninguém precisa se condenar. Nenhum de vocês, jovem, precisam se condenar porque você sofre essas tentações. Você teria que ficar preocupado se você não sofresse. Veio um rapaz aqui na igreja e ele me disse assim, ô pastor, tem o pastor lá da igreja da onde eu estava, onde eu congregava, disse que o senhor falou, é o tal da fofoca, o senhor falou que eu só estou vindo aqui na sua igreja por causa das meninas. Eu falei, então você tem que dar um beijo nele, rapaz, dá um abraço nele. Eu falei, dá um abraço nele. Ele falou, por quê? Eu falei, você teria que ficar bravo se ele tivesse dito que você veio aqui por causa dos meninos. Não é? As meninas todas bonitas aí, a menina era bonita, graças a Deus. Aí ele ficou feliz. Eu falei, ué, é mesmo, pastor, não tinha pensado nisso não. Ué. Foi no término da escola dominical que a gente conversou sobre isso. Então fica feliz. Ué, faz parte da vida de vocês querer namorar. E aí tem um problema, tem a relação com os pais, né? Os pais é que dizem sim ou não, eu não entro nesse mérito, nessa briga eu não entro não. Isso aí é um relacionamento entre filhos e pais, que não me compete, mas é normal querer, faz parte da vida. Então muitos de vocês vão querer arrumar uma namorada, um namorado. Mas peraí, não vai dar uma de Salomão não. Não vai dar uma de rei Salomão não, hein? De jeito nenhum. Vou namorar todas na igreja. Não, você vai namorar uma, pode namorar outra. Às vezes eu acabo terminar um, começar um outro, isso aí pode acontecer. Mas, preste atenção, hein? Toma cuidado. Mas faz parte da vida. Mas essa sociedade que eu estou dizendo, essa parte dessa sociedade, vem tentando criar uns jovens sem nexo, sem rumo, sem norte, que não se identifica com nada. Você já percebeu como alguns ficam
nos ambientes em que eles participam, não sabem se eles estão... A gente que fica observando, você não sabe onde eles estão. Tem alguns que você não consegue visualizar na expressão dele, se ele está alegre, se ele está triste, se ele está chorando, se ele não está. Vocês já perceberam isso? Você não consegue perceber, irmão. Você não consegue atingir nada que o sujeito gosta. Mas isso é fruto dessa própria sociedade. Olha aqui para mim. A fé cristã é maravilhosa. É bom vocês terem amigos. É bom vocês congregarem. É bom vocês participarem das atividades. Se você não está legal, olha, tem vários jovens aqui na igreja. Se você não está legal, o que você precisa fazer? Deve fazer? Ah, eu não estou legal, eu vou para o shopping. Eu não estou legal, estou desanimado, eu vou para a balada. Eu não estou desanimado, eu vou tomar uma bebida sem álcool, por exemplo, para me alegrar um pouquinho. Não, queridão, olha para mim, você não está legal, chama o outro jovem aí, outro companheiro e vai orar, vai cantar um hino, canta uma música, toca um instrumento, busque a presença de Deus. Quando você começa a cantar, olha, quando você junta com outro jovem e começa a cantar, a música sai até, e você está meio desanimado, a música sai até meio que xoxa, meio que esquisita, meio que quadrada, sei lá, não tem sabor, mas ela vai melhorando se você for praticando, daqui a pouco você se alegra, aquele mal-estar desaparece, e você fica bem com Jesus, renova a sua fé. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Cansei, na minha juventude, de me reunir com a irmã Cida, nós já éramos namorados nessa época, reuni com a irmã Cida, com o irmão Rubens, com o irmão Antônio, com o Ronaldo, e a gente passava horas e horas e horas cantando, irmão, louvando a Deus. Ah, eu não estou crente até hoje, graças a Deus, porque o pastor Marcos é um cara sobrenatural, não, nada disso. Eu estou crente que tive um grupo de jovens na minha juventude que foi ativo comigo. Tinha aqueles que não eram muito bem comigo, por causa do meu jeito, isso é comum na relação de todo mundo. Tem gente que te cumprimenta com a mão bem firme, tem outro que quer pegar só na pontinha do seu dedo, tem outro que não quer nem pegar. Isso aí acontece, mas eu sou alegre por ter tido um grupo de jovens muito atuante comigo na oração, no jejum, na consagração. Quando eu precisei de emprego, eu tive jovem que orou comigo. Irmãos, eram todos da mocidade? Não, era um grupo aí de 5 ou 6 pessoas. Aqui tem mais de 5 jovens, aqui tem 5, tem 6, tem criança. Vocês precisam desenvolver esse hábito de comunhão, esse hábito de oração, esse hábito de reunião. Vamos nos reunir para brincar? Vamos nos reunir para jogar, fazer um joguinho? Vamos, mas vamos nos reunir para orar, para cantar. Vocês são cantores, vocês são músicos, vocês são inteligentes, vocês têm repertório de escola dominical. Tem jovem aqui com 15, 16 anos de aluno de escola dominical. Tem recurso para a vida inteira para citar um salmo, para citar um versículo, para passar algumas horas orando. Ore se você precisa de um emprego, ore pela bolsa na faculdade, ore pelo relacionamento. Ô pastor, estou meio na seca aqui, estou precisando arrumar uma namorada. Como é que eu faço? Gente, vamos orar. Por que vocês não se reúnem para orar? Até para Deus preparar bons casamentos para vocês. Ao invés de vocês não... Olha, irmão, olha aqui, juventude. Olha, falei de orar, o Jonathan ficou... Olha lá, irmão. Olha o Vitor, olha. Olha, mas aí, ó, falei de casar. Hã? Falei de arrumar uma namorada aí, olha, a coisa ficou boa aí agora, né? Mas, irmão, é sério. Olha aqui, gente, presta atenção. A parte da sociedade atual que luta para destruir os valores da fé cristã diz que se você não der certo,
separa. Se você não dá certo, separa. Que tal a gente começar a orar desde agora? Formar grupos de oração para vocês se casarem e se casarem muito bem. E se casarem muito bem. Se tem uma coisa ruim, é um casamento infeliz. Eu não sei o que dói mais. Tem dores como uma unha encravada, daquela que o dedo fica desse tamanho, ou um casamento infeliz. Tá certo que essas comparações não fazem muito sentido, mas doem do mesmo jeito. Só que uma você trata e passa. E o casamento feliz? Então vocês precisam pensar nisso. Está aí uma orientação para os jovens. Precisam começar a pensar nisso. Ah, pastor, eu agora não vou casar, não. Estou pensando em casar só daqui 30 anos. Ok, mas você está pensando. Se você fala assim, só vou pensar em casar depois dos 30, você já pensou. Já pensou? Eu orava com a irmã Cida. Meu sogro não gostava muito de mim, vocês sabem disso. Não era muito meu fã, não. Não foi. Passou a ter bom relacionamento comigo já no fim da vida dele. Tive sempre um respeito muito grande por ele. Sempre respeitei muito o meu sogrão. Mas eu nunca pude chamar ele de sogrão. Ele não deixou. Ele não deixou. A minha sogra, eu brinco com ela, vocês verem eu brincando com ela e tal. Mas ele sempre foi muito reservadão comigo. Agora, irmãos, eu quero dizer que, mesmo eu não tendo bom relacionamento e eu não entrando na casa da minha namorada na época, porque se eu entrasse, ele criava situações, se ele percebesse que eu estava lá, ele criava situações difíceis para a família, então eu evitava, a gente orava. Nós orávamos na garagem, nós orávamos na casa da irmã Luzia, que já partiu para a eternidade. Nós orávamos no carro, nós orávamos nas vigílias, nas reuniões de oração. Então, juventude, vai orar. Orem. Aqui tem grupo aqui que é assíduo participante da escola dominical. Sejam assíduos na prática da oração. Orem pela vida profissional de vocês. Orem pelos estudos de vocês. Orem pelo casamento que vocês vão ter, para Deus preparar para os meninos uma namorada crente, para as meninas um namorado crente, não só crente, temente a Deus, que ame a Deus, que ame a igreja. Orem para que Deus prepare uma pessoa que vá contribuir com o seu ministério. Glória, vai ser uma bênção se assim acontecer. Olha a Joyce aí, a Joyce se casou e o Melk deu certo, não é? O Melk é sossegado, Joyce é acelerada. Então, irmão, de vez em quando eu estou aqui vendo o culto e aí só vê a faísca de fogo passando. Esse dia até saí de lado. Deu uma música errada, ela falou, olhou com aquele, né, deu aquele olhar para ele. O Julián estava aqui, o irmão Ivan também estava. Eu saí de lado, falei, ó, passou o fogo. A flecha de fogo passou. Aí o Julián falou, eu vi, tá vendo? Mas, irmão, veja como é, cresceram na presença de Deus. Não quer dizer que eles não têm conflito. Não quer dizer que não tem problema. Não quer dizer que eu e a irmã Cida não temos problemas. Não, irmão, mas orem para que vocês consigam desenvolver, ter um namoro, um relacionamento que seja como a luva para vocês, que dê certo, que a coisa funciona, que impulsiona, que leva vocês adiante na relação com Deus. Aleluia, vai ser bom. Irmão, aí é duas pessoas puxando o carro na mesma direção, não o contrário. Eu me lembro que uma vez, nós tivemos uma jovem aqui, uma adolescente na época,
E ela falava assim, sempre. Ela sempre dizia assim: eu quero arrumar um casamento, eu quero me casar com um homem que seja igual o pastor Marcos ou igual o irmão Zé Luiz. Ela falava isso o tempo todo. Aí eu fiquei preocupado com isso, né? Eu comecei a ouvir isso constantemente. Aí um dia eu fui até a casa dela. A irmã Cida se lembra dessa ocasião. Fui até a casa dela e disse assim: senta aqui, vamos conversar um pouco. Você é jovem. Vamos lá, presta atenção. Tem uma coisa aí que está errada. Vamos lá. O que, pastor? Você não vai se casar com uma pessoa igual a mim ou igual ao irmão Zé Luiz. Ela sempre usava nós dois. Você não vai se casar. Na época eu tinha mais de, talvez, 20 anos, 18 anos de casado já. O Zé está na mesma faixa etária que eu, você já tem quase 30 também, né? 28 anos. Eu falei, você não vai se casar com uma pessoa igual a mim ou igual ao irmão Zé Luiz. Você não tem nenhum namorado. E eu tenho 18 anos de casado. O irmão Zé Luiz tem quase isso também. Você só vai casar com uma pessoa igual a mim, igual ao irmão Zé Luiz, se você destruir o casamento de alguém. Então você não vai destruir o casamento de ninguém. Então você vai ter que casar com uma pessoa que, assim como eu, quando me casei, fui sendo construído aos poucos. Quando eu disse isso àquela jovem, eu disse, hoje eu sou uma construção, eu sou o resultado de muitos incentivos, de muitas correções, de muitas pregações, de muitos estudos. O pastor já teve que me puxar a orelha, a sogra já me puxou a orelha, a minha mãe puxou a orelha quando ainda era viva, puxou a minha orelha, meu pai puxou a minha orelha, um monte de gente que gosta de mim, que queria me ver bem, me orientou. Então eu sou o resultado de muitas pessoas que trabalharam para que eu chegasse até onde eu estou. Então eu sou fruto de uma ação da igreja, dos irmãos, dos pastores, dos amigos. Para vocês terem uma ideia, uma vez, o próprio pastor Joel uma vez me deu uma orientação dentro da minha casa. Eu fiz algo dentro da minha casa que não estava muito bem de acordo, não, nada de agressão, nada disso. E aí o pastor, não faça isso com a sua esposa. Não. Eu tinha pedido à irmã Cida para ir buscar um negócio na casa de um irmão, 10h30 da noite. O pastor Joel, não. Não faça isso com a sua esposa, deixa ela aqui quietinha, nós vamos lá buscar. Eu sou uma construção de muitas outras pessoas, da correção de muitas outras pessoas. Então eu disse a essa irmã, você não vai se casar com alguém que já está pronto igual a mim. Você vai casar com alguém que vai ser construído aos poucos. Vocês estão entendendo? Entende, jovem? Então hoje vocês precisam orar, mas então, pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar para desenvolver o hábito de oração, para que Deus me permita conhecer uma pessoa, me encontrar com uma pessoa que ame a Deus, que se submeta à vontade de Deus, que leia a Bíblia, e a Bíblia diz assim, não use uma palavra agressiva com o seu cônjuge, porque essa palavra vai despertar uma confusão. A Bíblia está dito, então a pessoa usou, ele vai ler a Bíblia e falar, puxa vida, eu não deveria fazer. Então, você precisa orar ao Senhor para conhecer uma pessoa que tenha a Bíblia como a sua regra de fé. A Bíblia é a minha regra de fé. Não é a cartilha do governo, não é o livro que a escola me dá, não, é a Bíblia. A Bíblia é a minha regra de fé. A Bíblia diz que eu não devo ficar sem orar. A Bíblia me diz que eu devo cantar. A Bíblia me diz que eu devo manter a paz na minha casa. A Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa. A Bíblia diz que eu devo... Então vocês precisam orar e pedir a Deus para que dê a vocês uma pessoa que tenha a Bíblia como a sua regra de fé. Aleluia. Porque se a pessoa com quem vocês namorar
com quem você desenvolveu um namoro e se casar, tiver a Bíblia como regra de fé, tiver a comunhão como um valor, tiver a oração como um valor, tiver o congregar como um valor, você já tem um grande passo para viver bem, irmão, para ser feliz, para andar na presença do Senhor. Por quê? Porque você vai errar e ela também vai errar, mas vocês vão ler a Bíblia e a Bíblia vai colocar vocês no lugar e vai dar tudo certo para a glória do Senhor. Porque a Bíblia coloca a gente no lugar. Ela nos confronta. Vocês creem nisso? Digam amém. Quando eu quero fazer alguma coisa que a Bíblia diz que não está de acordo com aquilo que eu quero fazer, então eu não faço. Eu não faço. Uma vez a irmã Cida estava numa confusão, a gente leva anos para brigar. Tem até que, a gente fica até enferrujado nesse quesito de briga. A gente leva anos para brigar, fica até enferrujado. Mas de vez em quando a gente quer arrumar uma confusãozinha para, tipo, dar um tempero diferenciado aí. Esses dias ela estava meio capa virada, acordou aí esses dias meio capa virada, já você não vai ver isso, você não vai ver aquilo. Foi ontem, né? Você não vai ver isso, você não vai ver aquilo outro. Eu falei, tá querendo me encurralar? Tá me encurralando aqui por quê? Não é? Mas aí a gente não progrediu, graças a Deus. Não é? Tá me encurralando, ela que estou te encurralando, tá me encurralando. Não é? A gente não briga. Mas teve uma vez que a gente estava brigando. Olha aí, jovem. E o negócio descontrolou. Descontrolou no sentido de a gente vai falando. E eu me lembro que eu falei assim, opa, chegou um ponto. Chegou um ponto da discussão. Eu falei assim, ei, vamos parar. Vamos para o quarto, dobrar o joelho, vamos pegar a Bíblia e vamos ler a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz. E a Mancida aquele dia estava tão brava comigo, ela falou, agora eu não vou. Ela estava com a pá virada aquele dia. Falei, agora eu não vou. Falei, tá bom, vou esperar você calmar aí. E aí sabe quando você vai, sabe quando a pessoa vai, tipo assim, né? Naquela, tipo assim, dobrou os joelhos lá, né? Que a gente ora de joelho, Mancida? A gente ora de joelhinho, dadinho, e a gente termina a oração com um beijinho ainda. A gente faz isso, até hoje. Né? Termina a oração com um beijinho. Aí, e ela foi aquele dia, e assim, querendo, tipo, e a gente pega na mão, a gente ora de mão dada, né? Mãozinha dada, vamos pegar a mão, tal, bonitinho. E aí, naquele dia, a gente foi pegar a mão e a mão não estava encaixando. A mão não estava encaixando. Não é? Então dá aquela cruzadinha de mão assim, né? A gente olha com a mãozinha assim, cruzadinha, bonitinho e tal. E não estava encaixando aquele dia, né? Tava uma coisa meio esquisita, tipo assim, não quero encostar em você. E aí a gente começou a orar e fomos falar com Deus. Irmão, depois vamos ler a Bíblia. Começamos a ler um salmo. Aí lemos 1, lemos 2, lemos 3. E o texto do salmo começou a confrontar a gente. A gente estava lendo o texto, começou a confrontar a gente. Aí vamos orar de novo. Né? Aí oramos mais um pouquinho, passou o fogo, quando passou aquele fogo, né? Aquela fogueira acabou. Aí terminou a oração, aí já veio a reconciliação, às vezes a gente pode resolver as coisas de outra forma. Colocamos aquele assunto que precisava ser tratado, não teve gritaria, não teve pancadaria, teve até aquele limite ali de fala mais acirrada um com o outro, não é? Mas acabou por ali, entende? E aí, irmão, a gente até hoje, aquela foi única, acho que nos últimos 10 anos. Então, nunca mais precisamos recorrer à Bíblia para nos posicionar nesse sentido.
Nessa ocasião, a gente lê a Bíblia, a gente ora junto, mas a irmã Cida coopera comigo e eu coopero com o trabalho dela, e assim a gente segue no Senhor. Mas começamos assim com prática de oração. Isso é valor para nós, que não pode ser negligenciado. Eu vou orar para quê, pastor? Se eu não, eu vou orar para um namoro, eu vou orar para um casamento, eu vou orar para ter um noivado, eu vou orar para ter uma faculdade, eu vou orar para... Sim, você precisa orar, porque Deus vai te abençoar. Glória ao Senhor. Amém, igreja? Amém, jovens? Então, essa sociedade, parte dela, está tentando desconstruir esses valores em vocês. Mas vocês, assim como o salmista disse, intensamente buscava comunhão com Deus, busque também. E Deus vai abençoar. E eu concluo dizendo o seguinte: então, a juventude, parte dessa sociedade, como já disse, quer fazer com que vocês criem seus próprios valores desapegados da palavra de Deus. Olha aqui para mim. Não abandone a fé. Ah, não é porque meu pai orava que eu tenho que orar. Não é porque meu pai ia para a igreja que eu tenho que ir. Não é porque meu pai cantava. Olha aqui para mim. Vocês, em algum momento da história, vão se sentir fracos na fé. Se eu fosse falar para o Jonathan, eu diria assim: ô Jonathan, quando a gente usa a expressão mané, quando você usa a expressão mané, você está falando... Aqui eles falam... a expressão mané que você utiliza é para se referir a alguém de que forma? Como um sujeito que... tipo assim, ô mané, que história é essa aí? Ou não? Ou... Chama a atenção. Então, Jonathan, não seja um mané. Vitor, não seja um mané. Irmão, uma vez eu dancei com isso aí. Só usei a linguagem dele, né? A gente tem aqui em São Paulo essa mania de falar, aquele cara ali é um Zé Mané. E eu falei isso para uma pessoa no interior, ele falou assim, meu nome é José Manuel, qual é o problema? Foi, a gente estava indo para a reunião, falei, aquele cara ali é um Zé Mané, e o irmão estava no carro, mas eu sou o Zé Mané, porque meu nome é José Manuel, qual é o problema? Então, olha aqui para mim, preste atenção. Vocês vão se sentir fracos na fé. Em algum momento da história, vocês não vão querer vir para a igreja. Quando isso acontecer, não corra da igreja. Ligue para o companheiro, para o amigo, para o jovem com quem você convive há anos na igreja. Passe uma mensagem de WhatsApp. Marque, já que a geração de... Eu não sei, mande lá um direto. A minha geração era... Faz um bip, passa o rádio, liga. A de vocês? Acho que a única coisa que vocês não fazem é ligar, né? Botar o telefone no ouvido para falar com a pessoa. Vocês atendem ligação? Só o quê? Só para trabalhar? Atrapalhar? Só para atrapalhar. Só atende ligação. Então não liga. Ou se liga, sei lá. Como é que vocês se contactam outros? Marcando lá no Twitter, lá no Instagram? Como é que é? Porque nós que somos um pouquinho do cabelo caído já, a gente liga. Se eu falar com a Joyce, eu ligo para ela, mando uma mensagem. Se eu falar com a Rosana, ligo, com a Mancida. A Mancida eu tenho que ligar umas 300 vezes, mas ela atende o telefone. Para a Marcela tem que ligar em casa, né? Telefone não, celular negativo. Aí, para a Marcela tem que ligar em casa. Tá vendo? Então, vê que as coisas mudaram. Vocês fazem como? Só WhatsApp. Vocês não passam áudio também? Hã? Manda uma mensagem para esse cara aqui dizendo que você não está bem. Eu não sei como é que vocês usam, mas eu vou aqui simular.
Ô, mané, eu estou precisando que você ore comigo, cara, porque eu não estou querendo ir para a igreja. Se fosse na minha geração, no tempo na minha geração, a gente diria mais ou menos assim. Eu ligaria para o Rubens. Rubens, vamos orar comigo aí porque o negócio está embaçado. A gente usava muito essa palavra, vocês usam outra. O negócio está meio embaçado, mas vocês precisam se ajudar, amém? 2 juntos, três pessoas juntas, a gente vai, pega a lenha, faz uma fogueira, acende o fogo e o nome do Senhor é glorificado, irmão. E aí a gente começa a orar, a gente começa a cantar e a gente começa a buscar ao Senhor e essas reuniões vão ficando mais intensas. Daqui a pouco a gente vai para a igreja. Eu não estou legal, vou sair, vou para o shopping, vou não sei para onde. Faz parte sair, ir para o shopping, não sei para onde. Mas melhor quando você não está bem é vir para a igreja. Rosana, eu estou precisando orar lá na igreja, tem alguém que pode orar comigo? Eu ainda não vi uma pessoa que está fraca dizer a mim que precisa orar e me empresta a chave da igreja, pastor, eu preciso ir para a igreja orar. A pessoa que está fraca, ela diz assim, eu estou fraco, aí ele vai buscar na bebida, vai buscar na balada, vai buscar não sei aonde, vai buscar não sei aonde, vai buscar no cinema, vai buscar em qualquer outro lugar. Essas coisas têm parte na vida. Por exemplo, uma festa, uma distração, um cinema, um programa, tem parte na vida. Mas quando você não estiver bem, venha para a igreja orar. Tem reunião de oração, junte os seus colegas, vai em casa. Se não quiser sair de casa, faz uma chamada de vídeo. Vamos orar por chamada de vídeo. Vamos orar pelo Zoom, vamos orar pelo Meetings, vamos orar pelo Skype, vamos orar por qualquer outra coisa, mas vamos falar com Deus, porque eu preciso ser renovado. Vocês têm ensaio nos jovens, vocês têm festa para fazer, vocês têm salvando vidas para realizar, tem música nova para tirar, tem que aprender arranjo novo, tem que fazer um trabalho muito grande para o Senhor. Então não dá para ficar desanimado, não dá para fugir da igreja, tem que estar animado, tem que estar ativo, tem que estar cheio do poder de Deus, tem que ser assim. Se não for assim, a gente cai. Amém, igreja? Então eu concluo a minha fala dizendo o seguinte: faça como o salmista, busque intensamente, repita comigo, intensamente, busque comunhão com Deus, ter uma comunhão intensa com Deus. Busque intensamente em Deus a provisão para a sua vida. Busque intensamente em Deus que Ele dirija o seu futuro e que você não dê passos errados. Busque em Deus intensamente a sabedoria para ter a decisão certa. Busque intensamente quando você não estiver bem. Busque intensamente quando você estiver bem. Busque em Deus tudo o que você precisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais. Repita comigo, e tudo mais Ele fará. Deus satisfará o desejo do teu coração. O que é satisfação do coração, irmão? O que é satisfação do coração? O texto diz, Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é um coração, uma pessoa satisfeita? Temos que confiar, como disse Jaime Kemp, você jovem precisa confiar que Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Eu creio nisso. Estou vivendo isso. E é disso que estou falando para vocês. E foi isso que o salmista escreveu. Todos eles, todos os escritores bíblicos que relataram que Deus satisfaz o coração, descreveram que essa experiência, descreveram que Deus não falha. Mas não permita que essa sociedade destrua você.